A paz do Senhor, meus queridos, boa tarde. Estou muito feliz por poder voltar aqui mais uma vez, já distantes aí 2 semanas, sem poder gravar a live, uma semana devido a um cansaço muito grande que eu estava, e a outra semana porque eu tinha um compromisso fora, né? Tinha uma pregação agendada e bateu exatamente no horário que seria a live, então não deu para nós podermos estar aqui. Mas eu estava ansioso por poder mais uma vez ministrar algo para os nossos corações, trocar uma ideia, e eu queria deixar bem claro para os irmãos, para os amigos, que o nosso objetivo aqui não é um monólogo, não é um ensino, é uma reflexão, e assim sendo, os irmãos podem ficar à vontade em deixar alguma observação, fazer alguma pergunta, debatermos, dinamizarmos a live. Eu quero agradecer a Deus por esse momento. Vamos orar, vamos alçar a nossa voz em oração para que nós possamos continuar e já iniciar aí o conteúdo. Se alguém entrar, a gente fala junto, a gente discute, a gente reflete sobre o texto, sobre o tema, e se não, vocês vão poder assistir posteriormente mesmo live, né? Eu vou deixar aqui compartilhado no Facebook e também vou deixar lá no canal no YouTube que eu coloco as lives. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Bendito Deus e eterno Pai, Deus, queremos te agradecer, ó Deus, por essa tarde, te agradecer por este momento, te agradecer por mais uma vez poder estar, Senhor, em tua presença, por mais uma vez poder estarmos aqui, Senhor, entronizados, com a mente, o coração voltados para a tua vontade, para a tua obra e para tudo que tu tem a realizar. Fala conosco, nós queremos refletir, ó Deus, fazer uma reflexão sobre a importância que nós temos dado à morada celestial, a morar contigo. Ó Deus, como temos tratado todo este privilégio que temos recebido mediante a graça, mediante o sacrifício vicário e mediante a oportunidade, o plano de salvação que tem nos dado. Ó Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu estava refletindo esses dias, antes de eu deixar um texto bíblico explicitamente, né? Eu estava refletindo esses dias quanto à nossa consciência hoje, nosso comportamento como igreja, como homens e mulheres de Deus, diante da nossa vida hoje, né? A gente sabe que o mundo hoje globalizado, tecnológico, veloz, é um mundo de grande progresso, de enorme capitalismo, né? E tem trazido, né, alguns benefícios e alguns malefícios, algumas coisas que vêm para equilibrar e outras que vêm para desequilibrar. E como é que a gente tem lidado com isso? Como é que eu me mantenho firme no propósito, tendo uma vida verdadeiramente voltada para o nosso objetivo maior, que é o céu? Então, se nós, como cidadãos do céu, pessoas, homens, mulheres, que estão lutando para guerrear, estamos guerreando, perdão, para chegarmos até o céu, se nós, como homens e mulheres que somos de Deus, estamos guerreando para um dia poder morar naquele local divino, e que Jesus, no capítulo 14 de João, diz que a gente não devia turbar o nosso coração, porque ele foi preparar lugar, ele estava indo naquele momento preparar lugar, os órfãos, e que se não fosse assim ele não teria nos dito, e foi nos preparar uma morada no céu. E nós, como cidadãos em que temos essa consciência, que fomos chamados, né, para um dia morar com ele, como é que nós temos tratado isso? Como é que isso tem sido tratado na nossa existência? Como é que eu vivo isso dia a dia? Será que eu tenho realmente dado a devida importância
a essa morada, a essa vida eterna? Como é que eu tenho investido para poder chegar lá um dia? Ou será que eu já estou tomado por essa atmosfera terrena e todos os meus objetivos hoje não correspondem à morada celestial? E refletindo sobre esse assunto, é que eu queria trazer essa reflexão junto com os irmãos. Eu ouvi uma frase que me deixou muito feliz em ver a observação desse escritor. Infelizmente o texto não tinha o nome do escritor, mas ele disse o seguinte, que quanto maior a minha consciência espiritual da eternidade, mais nos desmamamos deste mundo e da sua transitoriedade. Aí eu complementei, eu estou parafraseando, mas ele vai dizer o seguinte, quanto maior a minha consciência espiritual, mais eu me desligo desse mundo e do que ele me oferece, né? E aí eu complementei dizendo o seguinte, que quanto mais eu crio a minha consciência espiritual no que diz respeito à eternidade, porque a gente tem muitas maneiras de ter uma consciência, muitas fases ou ramos da nossa consciência espiritual. A gente precisa de consciência espiritual para entender que algumas coisas fogem à naturalidade, fogem ao ambiente natural. A gente precisa de uma consciência espiritual para entender que a batalha espiritual ela é verídica, ela é verdade, ela é real. Existe um campo além do visível que luta para que nós não alcancemos algo espiritual. Então a gente usa Daniel como exemplo, né, em que o anjo estava em batalha ali no campo espiritual até que chegasse para dar sua resposta. A gente tem um exemplo na Epístola de Judas, quando fala sobre a guerra pelo corpo de Moisés. Aquilo estava fora do âmbito, mistura o âmbito natural com o âmbito sobrenatural. Então a gente tem certeza, a nossa consciência espiritual é certa de que existe um campo além do visível, do tangível, né, do palpável, além daquilo que está patente nos nossos olhos. Existe algo a mais. E esse algo a mais, ele precisa de investimento, consciência e maior consciência dia após dia. Então, quanto mais eu me ligo no que é espiritual, mais eu me desmamo, mais eu me desligo da transitoriedade e do mundo terreno. Eu começo a perceber que tudo que está aqui é transitório, tudo que está aqui tem data de validade, seja ele abstrato ou seja ele concreto, né? Tudo aqui é transitório. A concupiscência, que é o desejo exagerado, o pecado, quanto mais nós entrarmos por esse caminho, menos caminhamos para uma consciência espiritual saudável e mais caminhamos para o sofrimento eterno, né? Como é que eu tenho dividido a minha vida? Como é que eu uso o meu tempo? Como é que eu uso os meus recursos? Como é que eu uso a minha capacidade? Como é que eu uso a minha disposição? As minhas horas do dia, o meu dia a dia, todo voltado para aquilo que é transitório e terreno, ou eu tenho de fato usado a minha vida em investimento ao que é espiritual? É isso que eu quero refletir com vocês hoje, e se vocês quiserem participar, vai ser muito bem-vindo. Então, algumas coisas eu escrevi para não esquecer. Eu estou com a cabeça muito cansada, irmãos, passei uma semana de muitas dores e picos de pressão. Graças a Deus, amanhã eu estou indo ao cardiologista para que ele nos ajude nisso. Temos que fazer nossa parte, amém? E orando para que Deus nos dê livramento e nos ajude a melhorar tudo que a gente precisa melhorar, como a consciência da saúde, né? Como a reeducação alimentar, enfim. Então foi uma semana bem complicada, então muita coisa eu escrevi para que a gente não esqueça. Mas perceba o seguinte, as conquistas terrenas que podem ser dadas pelo mundo, a transitoriedade da vida na Terra, parece mais digna de esforço e dedicação do que a busca pela santificação, que justifique o ver a Deus, como diz Hebreus. Hebreus Hebreus lá no finalzinho, já depois dos heróis da fé, você vai ter uma reflexão ali dos Hebreus quando ele fala que nós
precisamos seguir a santificação e a paz com todos, né? Seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui ele está falando de um caminho de santificação, né? Já falei sobre isso numa pregação lá no Parque Bela Vista. Então a gente precisa seguir esse caminho, é um caminho de santificação, é um caminho a ser trilhado. Então o que nos parece quando a gente olha hoje a igreja, os irmãos, a nova geração, uma geração muito voltada ao que é terreno, ao que pode ser conquistado aqui, a gente vê que o que parece é que as carreiras profissionais, as carreiras acadêmicas, elas têm sido muito mais dignas de esforço, de dedicação de tempo, né, de sacrifício, do que as coisas celestiais. A gente vê muita condição, né, no jovem ou no homem, né, de buscar e correr atrás da sua carreira, né, de virar noites de sono estudando, né, de se dedicar de um modo com muito zelo, com muito afinco a tudo aquilo que é transitório, tudo aquilo que eu vou conquistar aqui, mas eu sei que quando a trombeta tocar, tudo isso ficará aqui. Eu não estou aqui defendendo que o cristão não deve estudar de maneira nenhuma. Eu seria hipócrita porque eu fiz o ensino superior, eu estudei, eu busquei o ensino superior. O que eu estou dizendo é que a gente consegue enxergar uma maior capacidade de se esforçar, um maior zelo, maior dedicação naquilo que é transitório, né? A gente não vê o mesmo zelo, a mesma dedicação para um caminho de santificação, ou até mesmo para executar a obra de Deus. A gente tem visto isso, como eu digo eu digo nós que observamos a igreja, nós que nos envolvemos com a obra e que às vezes tem, pela infinita misericórdia de Deus, a oportunidade de expor a palavra ou de deixar alguns sermões em algumas igrejas, ou até mesmo na nossa própria igreja. A gente vê que a visão hoje traz muito esse esforço ao que é terreno, né? E aí, por isso, eu vim me refletir sobre este tema. Quão eu tenho me dedicado àquilo que é celestial. Quanto eu tenho dedicado da minha vida, do meu tempo, do meu dia a dia, da minha pessoa, da minha família. Aonde está guardado no meu coração o espaço e o zelo por aquilo que é divino, eterno, por aquilo que é celestial. Aonde, né, qual é a importância que eu dou para o céu, para a morada celestial? Ou será que eu não penso mais nisso? Será que agora alguns cristãos têm vivido uma vida que parece que eles enxergam o céu apenas como uma consequência da morte, né? Quando eu morrer, eu vou para o céu, ou se Jesus voltar, eu vou para o céu. É só uma consequência da vida. Não, não é. A Bíblia diz que isso é tomada força. A gente precisa de uma vida de santidade, de busca, de santificação e principalmente de obediência para chegarmos até o céu. O céu já não é garantido. Existe quem acredite, né, que ao levantar a mão para Jesus, eu já estou salvo, e sendo salvo eu não perco a minha salvação. Há quem acredite que a salvação ela já me está garantida dentro de um quesito e de um pensamento teológico de predestinação. É evidente isso, e eu respeito quem acredite, mas eu entendo que a Bíblia me dá sinais de que eu preciso me manter firme até o final. A gente vai falar de alguns textos aqui mais à frente, mas eu como indivíduo, qual é a importância que eu tenho dado? Qual tem sido o papel de Deus nas minhas decisões? Isso, irmãos, tem sido de muita importância. Nós temos visto jovens, homens, mulheres, casais, muitas pessoas se afundando espiritualmente, se afastando da presença de Deus por não pôr Deus nas suas decisões. Existe sim um papel de Deus nas minhas decisões. Eu preciso encarar a vontade de Deus para a minha vida não como algo que é penitente, algo que me machuca ou me castiga. Nunca é o que eu quero, nunca é da maneira que eu quero. Irmãos, nós precisamos crer que aquilo que Deus faz é sempre bom, perfeito e agradável. Assim seja a sua vontade. Então, qual é o papel de Deus nas minhas decisões hoje? Como é que eu tenho
dado espaço a Deus para tomar decisões. A qualidade de vida cristã talvez seja por causa de um povo hoje tão fraco para as batalhas espirituais, tão melindroso para ouvir uma repreensão, tão resistente quando cobrados. A falta, a ausência, a distância são numeradas vezes justificadas com desculpas esfarrapadas. Olha isso, limitações no papel e no espaço de Deus, cada dia mais no nosso dia a dia, tem nos tornado cada vez mais terrenos e não celestiais. Esse trecho aqui que eu escrevi mostra o seguinte: a gente tem vivido isso, você que analisa a vida ou que participa de um grupo, de uma igreja, ou até mesmo de qualquer outra religião, você que tem um lugar de convívio, você vai perceber juntamente comigo que nós temos sentido uma igreja um pouco mais dificuldade de viver as batalhas espirituais. As batalhas espirituais têm trazido muito mais desgaste do que nos tempos passados. Nós temos vivido uma época de uma igreja que sofre muito com as batalhas espirituais. Não estão prontas para algumas batalhas, não criaram a consciência espiritual ao ponto de entender que essas batalhas existem. E por que isso? Porque, irmãos, quanto mais ao dia a dia eu me dedico a qualquer terreno e deixo o celestial de um modo em que eu não dou a devida importância, quando eu negligencio o que é intangível, o que é espiritual, o que é eterno e divino, para somente dedicar a minha existência, o meu tempo, o meu vigor ao que é terreno, eu não estou pronto para aquilo que é intangível. Eu não estou pronto para aquilo que é celestial e para as batalhas espirituais. Então, quanto mais eu trago para uma realidade visível a minha força, menos força eu tenho para aquilo que é espiritual, né? Por quê? Porque dia após dia a minha dedicação é para algo que eu vejo, para algo que eu vou alcançar, para algo que eu vou tocar, para algo que eu vou ver prosperidade, que eu vou ver aos meus olhos o progresso, quando na verdade Deus nos trouxe para alcançarmos um progresso espiritual. A gente não pode esquecer, meus irmãos, que nós estamos aqui de modo transitório. Nós estamos passando por aqui, mas a terra é só uma passagem para aquele que crê em Cristo Jesus e é salvo em Cristo Jesus. Aqui é só um período, aqui é somente uma passagem. A nossa vida, na sua plenitude, ela está lá em cima com Cristo Jesus. E eu só chego até lá se eu der o devido valor e der a devida importância. Então, a gente tem vivido um absenteísmo na igreja, né? Uma igreja que utiliza-se muito de meios remotos para buscar a Deus. A gente mesmo antes da pandemia já se existia muitas ausências na igreja, muitas faltas, pessoas que valorizam apenas o domingo na presença de Deus, negligenciam cultos que são recarregadores de bateria e reforço espiritual para nossas vidas. Poucas pessoas querem se consagrar, poucas pessoas querem jejuar, poucas pessoas querem subir a um monte, poucos querem buscar a Deus com a boca no pó, poucos dão valor à doutrina e poucos dão valor à escola bíblica dominical. Poucos dão valor à semana que se passa. Então eu dedico a minha semana inteira de segunda a sábado ao trabalho e à família e deixo o domingozinho lá para poder ir na igreja dar um glória. Será que com isso eu me alimento o suficiente para passar pelas batalhas espirituais que me aguardam? Irmãos, as batalhas elas não são adiadas porque eu não estou preparado. As batalhas se tornam mais difíceis pela minha falta de preparo. Mas as batalhas vêm. O relógio de Deus ele não para e Deus tem seus propósitos. E ele nos alerta de várias maneiras na Bíblia ao preparo espiritual, à consciência espiritual, à consciência da batalha espiritual, que a nossa vida vai além do corpo, vai além da alma, ela também tem a parte do espírito. Então, o quão eu dedico o meu dia a dia e a minha semana para vivenciar o que Deus tem para mim, para vivenciar o que está
fora do meu alcance, né, material. Então, quando eu escrevi aqui, eu também falei disso, das faltas, das ausências. A gente vive uma igreja que é muito ausente, que se satisfaz apenas com o domingo, que apenas o domingo pela noite é suficiente para uma vida espiritual, e a gente entende que isso não é suficiente. Existem pessoas que conseguem, mas a gente vai perceber a dificuldade quando vierem as batalhas, e as batalhas às vezes são muito duras, né? Se a gente não tiver preparo necessário, nós acabamos sucumbindo. Então, além disso, quanto mais eu me dedico, mais terreno e menos celestial eu fico. Isso mostra, irmãos, as nossas prioridades, elas sempre vão mostrar o quanto eu invisto em cada área, né? Se eu tenho muito tempo para aquilo que a terra me oferece, eu vou ter condições, mas terei uma vida minguada espiritualmente. Mas se eu consigo equilíbrio, ou eu sei que o mais principal, eu sei que o mais essencial para a minha vida é o espiritual, eu também terei uma vida de sucesso. E quando eu falo uma vida de sucesso, mas eu não estou falando de um emprego que pague um salário absurdo, enorme, que eu vou ter a casa, a mansão que eu quero, vou ter o carro que eu quero. Eu não entendo isso como sucesso. O sucesso é quando eu tenho uma família estruturada, eu tenho uma vida com Deus abalizada, a minha vida é uma carta lida e testemunho para quem quiser ver. Isso é uma vida de sucesso, isso é uma vida de prosperidade. A gente pode ser próspero ainda que não tenha o dinheiro que quer. O problema é quando nós entendemos a prosperidade como algo palpável, algo visível. E aí meus valores começarão a mudar. Eu vou querer ter aquilo que eu posso tocar e vou investir tempo, recurso e a vida naquilo que não é pão e que um dia vai ficar aí quando Jesus voltar. Vamos caminhar, né? Eu continuo escrevendo aqui. Eu coloquei o seguinte: com que nos ocupamos mais? Se hoje eu precisasse escolher entre minha carreira e Cristo, o que eu faria? Você que está me assistindo agora, está participando aqui comigo, ou vai ouvir depois. Se chegasse a um ponto em que você dissesse, Jesus falasse, olha, a sua carreira ou eu, a sua família ou eu, como é que nós lidaríamos com isso? Né? Aonde estaria o nosso coração? Qual a capacidade que nós teríamos de, por exemplo, largar toda a carreira profissional porque Jesus nos chamou para o altar, exclusivamente para o altar, nada mais que o altar, e viver do altar? Eu teria condições? Eu estaria em sofrimento, eu estaria desolado, eu estaria verdadeiramente decepcionado, ou eu teria condições de dizer não, se é o que Deus quer, vamos para cima, porque Ele tem o que é melhor para mim. O nosso coração, os nossos sentimentos precisam estar no lugar sempre que nós vivenciarmos momentos de batalha espiritual, nós vamos perceber se estamos preparados ou não. Aqui já quero deixar uma passagem bíblica para você, para mim. Está escrito o seguinte, Hebreus, se você quiser ir, você pode acompanhar no celular, na sua Bíblia. Hebreus, capítulo 10, versículo 22 e 23, está assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, se eu preciso reter firme a confissão da minha esperança, porque fiel é quem promete, é sinal de que o levantar a mão não basta e não é suficiente para que eu chegue ao céu no momento em que a trombeta tocar, ou coletivamente ou individualmente. Se a trombeta toca para mim hoje, eu preciso ter na minha vida um memorial de dedicação e verdadeiramente exemplo de fidelidade a Deus. Eu posso ter meus momentos de luta, todos nós temos, um momento de, às vezes, até mesmo revolta com Deus, de não entender os processos, não saber o que está acontecendo, mas a minha fé, ela precisa ser mantida firme. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer, retenhamos firme
a confissão da nossa esperança. Então eu confessei que eu tenho esperança em Deus. Eu confessei que aquilo que Ele prometeu é verdade. Eu creio, glória a Jesus. Eu creio no que Ele prometeu. Eu creio que Ele vai fazer por mim. Eu creio que Ele é fiel. Então eu preciso reter firme essa esperança. Eu preciso reter firme a confissão de que a minha esperança não é falsa. E eu só mantenho isso se eu buscar a Deus de fato e quiser vivenciar a sua vontade. A gente sabe que a vontade de Deus nem sempre é fácil. Às vezes, quando a gente vê o versículo que diz que ela é boa, perfeita e agradável, a gente pensa, então viver o que Deus quer vai ser moleza. Já que é bom, já que é perfeito e já que é agradável, quem não quer, irmãos, alguma coisa que é boa e agradável e perfeita? Quem não quer vivenciar o que é agradável? E às vezes a gente vivencia coisas que você pensa, isso não é bom, isso não é agradável. Pode até ser perfeito no âmbito celestial, mas não está sendo agradável. Mas quando a Bíblia fala de agradabilidade, ela está falando de algo que vai nos trazer um pensamento e uma vivência do que é agradável. Porque quando o céu faz algo, é sempre olhando à frente, porque Deus tem essa capacidade, nós não. Então, muita coisa não é boa agora, como a própria Bíblia diz, né, que a repreensão no momento não parece motivo de alegria, mas depois é-se entendido que aquilo ali não era motivo de tristeza, mas simplesmente o manifestado amor de Deus que corrige ao filho que ama. Porque que pai que ama não corrigirá o seu filho? Então, vivenciar a vontade de Deus nunca será fácil. Continuando aqui, mais um texto para a gente. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 7, 8 e 9, está escrito assim: de maneira que nenhum dom vos falta. Eu já quero parar aqui. Nenhum dom me falta. Então, o que Paulo está dizendo aos Hebreus é o seguinte: tudo que você precisa para vencer espiritualmente já está em você. O Espírito Santo, ao descer e habitar em nossos corações, a habitar em meu coração, ele já me deu todos os recursos celestiais para vivenciar as minhas experiências. Então, tudo que você precisa, tudo que você necessita de força, de estabilidade, de perseverança, tudo que você precisa e eu preciso de resiliência, já está em nós. O dom já foi nos dado, não nos falta dom algum para vivenciar a vontade. A questão é, o que eu tenho feito para manter isso? Qual é o valor, qual é o zelo que eu dou, que eu trago às coisas espirituais? Vamos continuar o texto. 1 Coríntios 1, 7, 8 e 9. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele está dizendo, olha, tudo que você precisa já te foi dado para esperar a manifestação do nosso Senhor Jesus. Então ele está dizendo, além de já ter tudo em você e tudo em mim, para passar e esperar, está também em nós a capacidade de aguardar a manifestação. Então eu tenho, dado pelo Espírito Santo, todas as condições de chegar até o céu. É como se Deus, ao levar ao seu Filho Jesus após a ressurreição e nos enviar o Espírito Santo, ele está dizendo, te dei todas as condições, todas as ferramentas, todo o poder, todo o Espírito foi te dado para vencer as batalhas espirituais e chegar até a eternidade. A questão é como eu uso. A questão é como eu invisto. A questão é qual é o papel que esse Espírito Santo tem no meu dia a dia. Como, irmãos, nós nos relacionamos com o Espírito Santo? O que nós fazemos para nos relacionar e estreitar esta comunhão? Porque se você de repente não chegou ainda a nós que estamos em Cristo Jesus, temos a terceira pessoa da Trindade morando em nós.
não há privilégio maior. Mas ele é tão respeitoso que ele convence, ele consola, ele aconselha, ele trabalha, mas ele não obriga. Então, é como se tivesse já dentro de nós aquela ferramentazinha, né? Aquele poder numa caixa, né? No nosso coração, na nossa alma, no nosso corpo, aquele espírito ali, com o poder de nos fortalecer. Mas eu uso ou eu simplesmente deixo de lado, né? Eu usufruo e invisto na comunhão, no tratar e para potencializar o Espírito em mim. Como é que eu potencializo ele? Se ele já é poderoso. Eu estou querendo dizer que quando eu me deixo ser levado por esse poder, eu vou agir sobre este poder, eu vou tomar decisões sobre este poder, eu vou andar segundo os conselhos desta terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele vai governar a minha vida, eu vou ouvir os seus conselhos, eu vou receber o seu consolo, aquilo que ele me convencer do erro. Eu então tenho dificuldade em me ajoelhar e pedir perdão. Ele me governa, ele me conduz. E se o Espírito Santo me conduz, ele não vai me levar para o lugar errado. Ele vai me conduzir à eternidade para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, o que eu faço com o Espírito Santo que está em mim? Como eu utilizo essa pessoa da Trindade que quer o meu bem, que quer falar não só ao meu ouvido, mas conduzir a uma vida de oração. Quem me ajuda a clamar e a entender os processos, a absorver as dores e sobrepor as minhas limitações humanas, é Ele. E se é Ele que faz isso, por que eu reprimo o Espírito Santo e só dou vazão ao que é terreno? Porque eu quero ver. Às vezes simplesmente porque você quer ser alguém, você quer ter uma profissão, você quer ter uma carreira, você quer ter uma família, você quer ter uma casa enorme, você quer ter o melhor carro que você puder. Isso não é pecado, mas é pecado, é errado e é lamentável quando isso toma o lugar do Espírito Santo de Deus, quando isso toma o lugar da tua prioridade, que é morar com Ele. Glória a Deus. Se isso toma o lugar, eu sou indigno de ter essa pessoa morando em mim e não estou me utilizando do poder que Deus me deu, como diz 1 Coríntios, é a carta que Paulo escreve a Coríntios, de maneira que nenhum dom vos falta. Olha o que vai escrever o evangelista João, em 1 João 2,28. E a unção, e aqui a unção, se você pegar uma outra tradução, ela vai chamar de Espírito Santo. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção, ou com o Espírito Santo, que vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, há uma das, não só qualidade, mas marcas do evangelista João, ao chamar com carinho aqueles a quem eram destinadas as suas cartas. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos ou envergonhados, tradução, por ele na sua vinda. Olha que texto lindo, irmãos. Ele está dizendo que a unção ou o Espírito que nós recebemos fica em nós. Ele não foi dado e sai. Não é uma possessão, não é um trabalhar exterior, como o Antigo Testamento, que era transitório, passageiro. Era tomada a pessoa, o profeta, o sacerdote ou o rei, ou alguém que Deus quisesse levantar naquele momento, e depois aquilo se saía, ou não era uma força, não era uma ação, não. O Espírito Santo é uma pessoa que está morando em nós e nos dando condições de vivenciar a espiritualidade que Deus tanto nos trouxe. Olha isso, o Espírito que vós recebeste fica em vós, glória a Jesus, fica, ele não sai, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Se alguém pegar esse texto fora do contexto, fazer o seguinte: então não precisa aprender nada com o homem. Não é isso. Ele está dizendo, eu não preciso te ensinar. Glória a Deus, olha o que ele vai dizer. Eu não preciso te ensinar que o Espírito habita em você. Você já sabe.
seria redundante da minha parte querer ensinar alguém aqui que o Espírito Santo habita em você. É o mínimo do que se entende e se conhece quando se serve a Deus. É o Espírito que age, foi Ele que te deu condições de ir lá na frente, ou até mesmo no seu lugar, ou na sua casa, de ter levantado as mãos, ainda que simbolicamente ou explicitamente, como as igrejas antigamente. Foi Ele quem te deu condições de aceitar a Jesus. Ou você acha que você que decidiu, venceu a tua carne e foi lá na frente? Não. O Espírito Santo te conduziu, fez você vencer a força maligna que te impedia de ir lá na frente ou de aceitar a Jesus, e Ele, juntamente com você e a sua decisão, te fizeram vencer essa batalha, e hoje você serve a Jesus. Então o que João está dizendo é o seguinte: ninguém precisa te ensinar que o Espírito habita. Glória a Jesus. Ele está dizendo, e com este Espírito, Ele vos ensina todas as coisas, e o que Ele ensina é verdade e não é mentira, como Ele vos ensinou, e assim permaneçam. Aí ele vai dizer, agora, filhinhos, é muito interessante esse carinho que ele tem ao escrever. E agora, filhinhos, permaneça no Espírito. Glória a Deus, permaneça, porque quando Jesus se manifestar, ou se revelar, ou vier, não importa o termo aqui, ele está dizendo, vocês precisam ter confiança para não serem envergonhados. Vocês precisam ter confiança firme, dizendo, eu vivi sob o Espírito e vou ouvir a trombeta quando Jesus voltar. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Então ele está dizendo, não esqueça esse texto, 1 João 2,28, você pode marcar na sua Bíblia, o Espírito que vós recebeste fica em vós. Então se ele fica em mim, eu tenho total condições de ter equilíbrio, glória a Deus, de ter equilíbrio para trazer a realidade, trazer ao lugar aquilo que é divino e aquilo que é material. A dedicar a minha vida ao que Deus quer e dedicar a minha vida àquilo que Deus me proporcionará como ser humano na terra. Irmãos, quando nós damos o devido valor ao que é espiritual ou ao que é a vontade de Deus, Deus nunca nos deixará frustrados. Eu estava tendo uma conversa esses dias aqui em casa e também tive ela há pouco tempo. Eu vi uma mensagem, eu não lembro qual foi o pastor que falou sobre isso, sobre o cristão profissionalizante. Ele estava dizendo uma reflexão interessante, quando ele diz o seguinte, nós somos cristãos que chegamos a algum lugar. Ou seja, eu sou um cristão que sou gestor empresarial, você de repente é um cristão que é advogado, você é uma cristã que é contadora, você é um cristão que tem alguma profissão, você não é um advogado que se tornou cristão, você é um cristão que hoje é advogado. Ah, Wallace, qual é a diferença? A diferença é a importância. A diferença é exatamente o que é mais importante. Então, num determinado momento da vida, não, em toda a vida, será mais importante o que eu guardo no céu, onde a ferrugem e a traça não corrói, do que o que eu possa ajuntar aqui. Então, nós precisamos entender que Deus nunca nos deixará frustrados se vivenciarmos a vontade dele. Se você quer ter uma carreira, você vai orar a Deus, mas você precisa ter o seu lugar naquilo que é espiritual. Então eu faço a minha parte naquilo que Deus me chama. Eu conduzo a minha vida conforme a vontade dele e eu tenho certeza que ele me conduzirá a uma vida excelente. Deus não quer miseráveis, Deus não quer que nós venhamos mendigar o pão de maneira alguma. Ele terá um lugar e ele terá condições de te dar uma grande e ótima vida, mesmo que ela não seja a que você de repente projetou. Mas seguindo a vontade dele, não haverá dolo, não haverá somente ônus, sempre haverá do que agradecer e de como contar para testemunho aquilo que Deus faz. Amém? O segundo tópico que eu queria falar, já vamos encerrar, o nosso comportamento, falei aqui do nosso comportamento como indivíduo. A importância que nós temos dado à espiritualidade e aquilo que é material, aquilo que é carreira, aquilo que é palpável e aquilo que é
investimento naquilo que não é tangível. Então, o segundo ponto que é o nosso comportamento coletivo. Como é que a igreja tem se portado num todo? Como é que os líderes da igreja têm se comportado? Aqui a gente entra num ponto um pouco mais delicado. Mas a verdade é essa. As mensagens hoje da cruz e da salvação não são mensagens de muito difundidas, de muito sucesso. Porque são mensagens de renúncia e são mensagens que exigem do ouvinte, que confronta o ouvinte, que traz o ouvinte à realidade que ele precisa melhorar ou deixar alguma coisa que ele não quer deixar. Então as mensagens de salvação, de volta de Cristo, a mensagem dos fins dos tempos, a mensagem da cruz, elas trazem um desconforto no plenário, muitas das vezes, porque nos leva a uma realidade de que somos imperfeitos, que estamos longe da perfeição, temos muito a melhorar e que o que fazemos hoje não é mais do que obrigação diante de um sacrifício vicário do Filho de Deus. Então eu trouxe algumas coisas aqui. Isso é diferente das mensagens de vitória, prosperidade, casamento, relacionamento e hoje até mesmo mensagens de humor. E aí entra o nosso papel como atalaias e sentinelas diante dessa geração e diante da nova aliança. A gente, pela infinita graça de Deus, a gente está começando a sair dessa pandemia. Eu discutia, meu amigo Vinícius entrou aí, eu acho, a gente discutia isso hoje, a gente debatia isso hoje, conversou sobre isso. A gente, pela graça de Deus, a gente está começando a sair de um quadro pandêmico, de um isolamento social. As coisas começam a melhorar gradativamente, pela graça de Deus, as coisas estão começando a melhorar e a gente percebe que as coisas vão começar a voltar. A normalidade, acredito que nunca mais, como a gente discutiu aqui, debateu com o diácono Marcos Nunes, vamos entrar nisso de novo. Mas a gente percebe que, primeiro, o público tem mudado, como o diácono Marcos Nunes muito bem destacou aqui na última live. Mas, principalmente, irmãos, a gente tem agora um quadro de arrebanhamento, de rearrebanhamento, de reagrupar a igreja, de trazer de volta, de tirar os crentes de casa e fazê-los voltar ao templo, para a comunhão, para o culto, para cultuar, para comungar, para se relacionar, tirar os crentes de casa e trazer de novo eles à rotina da adoração no templo, no tabernáculo. Por que eu digo isso no tabernáculo? Porque quem é adorador, adorava em casa, fazia seus cultos domésticos, suas orações, os seus louvores. Então agora a gente precisa reagrupar isso. E qual é a nossa preparação para esse reagrupamento? Como nós vamos conduzir como líderes espirituais esse arrebanhamento? Eu hoje não pastoreio nenhum rebanho, eu participo de um arrebanhamento com o pastor Sidney Ferreira, mas hoje eu não arrebanho. Mas você que é líder e arrebanha, qual é a sua principal preocupação ao reagrupar a sua igreja, ao trazer de volta os irmãos para o templo? Muito bom é quando o objetivo é primeiramente e essencialmente espiritual. É trazer a saúde espiritual, a igreja, porque muitos se desestabilizaram, muitos vão voltar arrebentados, muitos vão voltar fracos, muitos vão voltar ainda meio desnorteados. Infelizmente outros não vão voltar e terão que ir atrás, mas quando o principal objetivo, se você aí que é pastor, já está reunindo, já reuniu os seus ministros para criar estratégias, criar cultos, temáticas, atitudes, séries de pregações que tragam de volta a consciência da igreja, isso é absolutamente louvável. O nosso medo é que a prioridade de alguns líderes espirituais e religiosos seja financeiro, é reagrupar a igreja para que volte a oferta, para que volte o dízimo, para que volte a saúde financeira da igreja. Eu não sou hipócrita, irmãos, a igreja precisa de dinheiro, isso é óbvio. Mas antes mesmo da pandemia, nós víamos que a maior parte dos eventos de grande porte, dos congressos, das conferências, dos encontros,
não tinham temáticas voltadas à volta de Jesus, voltadas à salvação, voltadas à santificação. Sempre eram temas de impacto ou frases de efeito, ou muitos deles, por trás, o objetivo era pura e estritamente financeiro, e isso causa em nós o sentimento de preocupação, porque aonde e que condições nós teremos de reagrupar esta igreja? Então, as nossas primeiras atitudes podem determinar a saúde inicial da nossa igreja neste momento de reagrupamento e momento de reabertura das igrejas. O meu feeling, o meu sentimento como líder do que o meu rebanho precisa agora para poder voltar a ter sua saúde espiritual. Não basta os templos cheios, né, novamente. Basta, e é o objetivo, que a igreja volte a ser saudável, que a igreja mantenha a sua saúde espiritual para a glória de Deus. Como condutores espirituais, em meio a todo esse processo, o nosso zelo pelo que é espiritual, divino e eterno deve ser a nossa prioridade. Saber que o nosso papel como condutores, né, o nosso papel como aqueles que representam e conduzem o povo ao céu, está sendo feito antes mesmo de um princípio financeiro. É essa a noção que eu acredito que seja saudável, né? As nossas temáticas, eu tenho visto, eu acompanho muito alguns pastores que são amigos, são referência para mim, temas, séries de pregações voltadas a este ânimo do povo voltar a ir para a igreja. E pelo que eu conheço, não são objetivos financeiros, são objetivos celestiais, divinos, porque entendem com seriedade o papel de um líder religioso. O papel, irmãos, de ser influenciadores tem sido cada vez mais difundido no nosso meio. Infelizmente, o papel hoje de influencer, como preferem usar o termo de um modo, como é que fala? Em inglês, né? Então, mas a verdade é que os influenciadores hoje têm trazido um papel muito, muito dinâmico e em alguns momentos até preocupante na nossa sociedade. Por quê, irmãos? Porque em certos momentos da vida a nossa sociedade está carecendo de paradigmas, carecendo de exemplos, de pessoas que dê a cara a tapa e tenham condições de dizer: me seguem que eu vou conduzi-los ao céu, né? O meu objetivo é o céu e o meu objetivo também será te levar ao céu. Este discipulado, né, esta continuidade do ministério de Jesus, ela era estritamente espiritual. E Deus é fiel para que nada falte na igreja de modo financeiro, porque Ele que é o dono da obra. Eu não posso querer mais recursos financeiros do que o céu quer me ofertar. Eu aprendi com o meu amigo pastor Gabriel que o céu não desperdiça recursos. Então, se você tiver o que fazer, o céu vai enviar recursos, mas ele não vai sair distribuindo dinheiro como se a igreja fosse nada mais do que filantrópica e sem objetivos de fins lucrativos. Então, o céu vai te dar os recursos quando você precisar de recursos. Se seu objetivo for espiritual, aquilo que é material será conduzido, trazido pelo céu. As portas se abrem, é chegado aquilo que é necessário e a gente segue adorando ao Senhor, né? A gente segue prosperando naquilo que Deus nos dá de prosperidade. E isso não nos causará frustração. Vamos seguir. Hebreus capítulo 10, já vamos encerrar, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, peraí. O versículo 24 vai dizer, nos Escrituras Hebreus capítulo 10, que eu preciso considerar, estimular ao meu irmão e estimular a ele as boas obras. Então eu dou amor e recebo amor. Eu estimulo a boa obra para que me estimulem também a boa obra. É uma troca de sentimentos e de atitudes. Atitudes essas em exemplo. Ele está dizendo: estimule a boa obra. E como é que você estimula alguém, mas a fazer alguma coisa? É fazendo na frente, né? Então eu preciso ser um estímulo. Atitudes e é como Paulo dizia: olha para mim, né? E vocês
serão discípulos de Cristo. Como eu sou, vocês podem me imitar, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Paulo se mostra como alguém que diz, pode me imitar, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Ok? Continuando o versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus, está escrito assim, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, quanto mais se aproxima a volta, mais deve se estreitar o laço entre os irmãos. Então, quanto mais vai chegando a volta de Jesus, quanto mais sinais aparecem que Jesus está perto de voltar, é mais motivo ainda para eu me apegar a meu irmão no que diz respeito à troca de experiência. Ele está falando, admoestem-se, ou seja, ensinem um ao outro, troquem experiência, troquem atitudes de amor e de boa obra, quanto mais se aproxima. Então, quanto mais se aproxima, o mundo vai esfriando o seu amor. A igreja vai passando por ventos e peneiras, mas se eu estou firmado na rocha, eu entendo o que o escritor Hebreus está dizendo ao dizer, admoestem uns aos outros, quanto mais se aproximam esse dia. Ok? Último tópico, como nós temos pensado na eternidade. Para responder às perguntas iniciais, primeiro temos que cada vez mais dedicar nosso tempo ao que é celestial. Falamos isso no início. Não se pode medir valor naquilo que não se dá valor, naquilo que não se tem preço monetário. Né? Então, aquilo que é celestial, ele está além da capacidade de nós avaliarmos quanto vale, né? e quanto se dedica. Quanto mais eu me dedico, mais eu me aproximo do objetivo. Está cada vez mais desvalorizado o que não se pode monetizar. Isso é uma grande verdade, irmãos. Não é porque eu escrevi, não. Mas aquilo que a gente não pode monetizar, aquilo que eu não posso medir, parece valor. Quando deveria ser exatamente o contrário. Aquilo que não é palpável deveria ter muito mais valor do que aquilo que é concreto e de tato, né? Mas algumas pessoas costumam trazer a desvalorização àquilo que não se pode monetizar. Outros sim, nós dedicamos tempo normalmente ao que mais interessa. E isso também é uma verdade. Aquilo que me interessa, aquilo que me chama a atenção, eu tenho facilidade de dedicar meu tempo. Quer ver uma coisa? Alguém que ama fazer algo, alguém que ama consertar coisas, alguém que ama música, tem muita facilidade em se dedicar à música. Alguém que ama ler a palavra ou ler livros tem muita facilidade em ler, ainda que de repente eu não tenha. Então aquilo que me interessa, aquilo que me chama a atenção, eu tenho facilidade em me dedicar. Né? E aí é que está o X da questão. O quanto eu valorizo e quanto eu me interesso pelo espiritual. Quanto eu valorizo, quanto eu me interesso por um dia morar na vida eterna. Lembrando, como eu falei no início, a vida eterna não é uma consequência da vida. Morri, vou para lá. Não, eu preciso me dedicar, né, e conquistar isso dia após dia. Vamos lá. O quanto almejamos, quanto queremos a vida eterna, estamos deixando a vida nos levar ou nós estamos buscando de fato com um objetivo? Para pensar como eu fiz ao analisar esse texto. Como está sendo a nossa vida? Todos os dias você tem tido um objetivo? Todos os dias você tem se elevado a uma coisa nova, uma coisa melhor? Todos os dias você se permite vencer algum limite? Todos os dias você procura mudar alguma coisa em você? Todos os dias você sente a necessidade de fazer algo melhor, algo diferente, de valorizar alguém, de mudar algumas atitudes suas, de mudar alguns pensamentos? Ou simplesmente se deixa a vida te levar? Simplesmente você vive dia após dia e quando você para pensar, poxa, a semana passou, eu não fiz nada de diferente, eu não vivi nada novo, eu não me permiti ser ninguém diferente e ninguém melhor. Cuidado, irmãos, porque a vida ela é um sopro. Então, se a gente deixar ela ir embora sem que façamos nada com ela, a gente pode não ter nem tempo para se arrepender, ok? Então, o que nos deixa, o que nos enche de satisfação? É algo terreno ou algo material? Né? E com isso, eu não quero trazer um questionamento de que
ou uma ideia de que nós não devemos amar, não devemos relacionar, não devemos ter família, nada disso. A família pode ficar em segundo plano, em primeiro, nada disso. O que eu estou tentando explorar aqui com os irmãos os textos bíblicos é que nos mostram que existe uma prioridade na vida daquele que quer ser salvo. Existe uma prioridade. Existe um olhar muito mais cuidadoso com aquilo que é eterno, celeste e que a traça e a ferrugem não consomem. Muito mais do que o conquistar terreno. Ok? Hebreus 9:28 está escrito assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, se eu aguardo, se eu estou esperando, se eu estou buscando para isso, é para mim que ele vem. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7, está escrito o seguinte: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios, estejam em plena consciência, cônscio das atitudes e daquilo que você tem realizado. Então, como se aproxima o fim das coisas, eu preciso estar cada dia mais cônscio das minhas atitudes e sóbrio das minhas decisões. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Então eu preciso estar em sobriedade com as minhas atitudes, o que eu tenho plantado. E ele continua, vigiando em oração. Irmão, se tem uma coisa que não dá para parar, é de orar. Porque é a oração que nos aproximará o tempo inteiro daquilo que Deus quer e da sua voz. É a conversa, é o exercício da conversa que traz a intimidade. É o exercício do relacionamento que traz o conhecimento do outro. Então, quanto mais eu oro, mais eu conheço aquele a quem eu quero e devo obediência. Portanto, como diz Pedro, capítulo 4, versículo 7, que eu acabei de ler, já que se aproxima o fim das coisas, a gente precisa agir com sobriedade e continuar vigiando em oração. A penúltima referência está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Não peguei o texto fora de contexto, não. O que Paulo está dizendo a Tessalônica é: estas palavras de que Jesus volta seja motivo de consolo e não de preocupação e medo. Não seja motivo de tristeza. Acredite se quiser, para alguns cristãos, Jesus voltasse hoje, seria motivo de tristeza, porque eles não alcançaram o que queriam, não conquistaram. Eu não casei, eu não tive filho. Eu não tive a minha casa própria, nem andei de carro, nem tive meu carro. Pô, Jesus podia demorar mais um pouquinho. Olha, eu não vou arriscar nunca a vida eterna. Se ele quiser voltar agora, eu estaria feliz da vida, ainda que eu esteja feliz com a vida que tem aqui, eu estaria muito mais feliz em saber que estou indo ter uma vida lá. Então, que Paulo está dizendo, a volta de Jesus não é motivo de medo nem de preocupação, mas de consolo. Consolai. O que ele está querendo dizer é, se dói aqui, glória a Deus, não vai doer lá. Se aflige aqui, não vai afligir lá. Se aqui chora, lá não vai chorar. Glória a Jesus. Então Paulo está dizendo, a volta de Jesus é consolo para aqueles que querem morar com ele. A última referência, irmãos, e a gente encerra, está em Tito, capítulo 2, verso do 11 ao 14, que está escrito assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então todos nós estamos em condições de ser salvos se fizermos a busca necessária para isso e reconhecemos Jesus Cristo como seu Salvador. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e os desejos exagerados do mundo, vivamos neste presente século. Olha a palavra de novo. Sóbria, justa e piamente. Então eu preciso ser alguém consciente, sóbrio, ok? Dentro das minhas faculdades de raciocínio e pleno nas minhas atitudes. Justo, eu não posso ser alguém injusto, alguém incorreto, alguém ruim, alguém que não seja idôneo. E piamente, eu preciso ter uma vida de piedade, uma vida de amor, uma vida que me trará ou trará a quem se relaciona comigo a piedade.
não podem olhar para mim e enxergar alguém que não tem compaixão, alguém duro, alguém frio. Irmãos, se olham para ti ou se olham para mim, pode até ser por má interpretação, mas a impressão certa e verídica que eu sou alguém impiedoso, ou que eu sou alguém injusto, ou que eu ajo fora da sobriedade, como se não tivesse consciência das minhas atitudes. Não, eu preciso, se quero morar com Ele, se eu quero vivenciar a graça salvadora de Jesus Cristo, eu preciso renunciar à impiedade, à concupiscência mundana e viver o presente século em sóbria, justa e piamente. Continuando, aguardando, isso aqui é lindo, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus por Cristo Jesus. Então, eu vivo sóbria, justa e piamente, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou melhor do que alguém, mas porque eu aguardo a bem-aventurança volta de Jesus, ok? O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, queridos, é esse texto e essa ideia que eu queria trocar com os irmãos, essa reflexão do quão importante precisa ser no meu dia a dia a volta de Jesus, a vida eterna e a espiritualidade. Lembrando que eu falei lá no início, irmãos, a consciência espiritual da eternidade, ela me afasta do que é transitório, ok? Que vocês possam meditar nesse texto, compartilhem a live para que mais pessoas possam ser alcançadas e cheguem a este conhecimento. Deus permitindo, quinta-feira que vem, a gente volta com mais algum texto para a nossa reflexão, e essa live de hoje, Deus permitindo, até domingo, já está lá no meu canal no YouTube, o Elison Gonçalves. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê um instante de semana abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz.